Muito bem, estamos aqui para gravar essa segunda parte do volume 20 da Ascendência Bookworm e vamos lá que tem muita coisa para gravar e essa aqui eu acho que o corte foi bom porque a partir de agora é paulada. É paulada. Agora que realmente começa a loucura do volume. Capítulo ficando fora da conferência arquiducal. Aqui a gente acompanha as preparações para a Conferência Arquiducal, em especial quem iria participar dela e quem não iria participar dela. Sobre como seria a recepção dos mercadores, iria falar sobre como seria a recepção dos mercadores de outros ducados, visto que Refresh no momento ela tinha muito mais espaço livre no... Não tinha muito mais espaço livre no seu Distrito Central para receber galera de os mercadores de outro ducado, e também rola uma conversa sobre o que fazer sobre o shampoo. A Mari aponta que já era interessante começar a pensar em vender a receita do shampoo para outras pessoas, passar a bomba para frente, visto que como tinha rolado em outros volumes, a Adolfina já estava no processo de engenharia reversa e não ia demorar muito até eles chegar num resultado bom, de, tipo assim, conseguir descobrir a fórmula e se ele, do shampoo. E se eles demorassem muito para fazer isso, para consumar esse último ganho com o shampoo, se eles esperassem muito tempo para vender a receita, ela poderia do dia para noite passar a valer nada e quando essa engenharia reversa fosse concluída. Além disso, o Sylvester ele comenta sobre vários pedidos de casamento que a Charlotte tinha recebido naquele ano, o que faz o Sylvester ficar muito feliz, visto que diferente das trends que a mãe estava criando, estavam sendo criadas, elas tinham tempo limitado de efeito e tal, algo como um casamento que ele estava conseguindo com elas era algo de longo prazo, tipo assim, tinha um prazo muito maior de validade e benefícios para o ducado. E a Mine pede para o Sylvester que, se fosse o caso e se fosse possível, ela preferia que a Charlotte fosse quem desse a palavra final sobre com quem ela iria se casar. E depois disso, a galera vai, e assim a galera parte para a conferência arquiducal, deixando as crianças aos cuidados do Ferdinand e do Bonifácio. O Ferdinand já ativa o modo espartano dele e chama a Mine para estudar, visto que, como ela era uma candidata a arquiduque, ela tinha que fazer o curso de candidata a arquiduque. Mas também, só de raiva, ela tinha pego o curso de erudita, de scholar também. Ou seja, ela tinha muita carga horária para o próximo ano. Ela ia fazer 2 cursos ao mesmo tempo. Então o Ferdinand já começa a ensinar ela a matéria do curso de arquiduque, porque ela, como bispo, iria precisar finalizar suas classes rápidas para ela poder voltar, como sempre, para Refresh e realizar a cerimônia dedicatória. Então, eles começam. Mas aí chega a Charlotte e o Wilfrid dizendo que queriam acompanhar os estudos. O Ferdinand concorda, já que eles iriam, de qualquer forma, eles iriam fazer esse curso também, posteriormente, o Wilfrid no momento e a Charlotte no ano seguinte, mas diz que não iria, mas que mesmo assim, ele fala que mesmo assim não ia diminuir o passo para eles dois conseguirem acompanhar. Aí chega o Melchior e diz que também queria participar. E impressionantemente, o Ferdinand concorda, apesar de fazendo cara feia, o que mostra que, apesar de tudo dele ter feito cara feia, assim, tio, quero participar também do estudo. Aí o Ferdinand, tá, vem. Tipo assim, você fala, mas ele fez com cara feia, né? E só porque, gente, o Ferdinand não faz esse tipo de coisa. O Ferdinand lembra? O Ferdinand é tipo, você presta pra alguma coisa? Se não, sai daqui. O fato do Melchior ter conseguido, ele ter deixado o Melchior participar, já mostra que o Ferdinand amoleceu muito. Uma das coisas que o Ferdinand ensina primeiro é a separação de elementos da mana. Visto que, tipo assim, a mana ela tem diferentes elementos. E Archnobs tinham mais elementos que os Mad Nobre, os Nobres Médios, e os Nobres Médios têm mais elementos de mana do que os Nobres Baixos. E tendo isso em vista, era necessário para os Arquiduques ter a habilidade de separar esses elementos e criar Feystones com elementos puros, só com um elemento.
Depois disso, o Ferdinand passa algumas lições sobre magia e magia de criação, que é aquela magia que eles usam para criar construções e monumentos, como, por exemplo, a própria igreja, o monastério, a cidade, os muros da cidade, o sistema de esgoto da cidade, que foi, eu acho que alguns volumes atrás. É, essa é a magia de criação. Aí o Ferdinand tá dando algumas lições sobre ela, sobre como fazer e tal, usar. Mas enquanto ele passa essas lições, ele recebe uma mensagem vinda da Conferência Arquiducal, convocando ele. E ele vai. Ele vai pra seguir, obedecer na mensagem e volta no outro dia. E quando perguntam pra ele sobre o que era, ele diz que rolou uma tentativa de Arensbeck, o Ducado com A, de tentar casar ele com a Deathline. Sim, a Deathline. Mas essa ideia foi deixada de lado, visto como o histórico e tal, tipo assim, que o Ferdinand odeia Arensbeck e a galera de Arensbeck e tal, por causa da Verônica e tal, que ele comeu pão que o diabo amassou com esse povo. Então, ele fala, não vai rolar nem em 1 milhão de anos. Impossível eu me casar ou ter qualquer relação com Arensbeck. Só que, logo depois ele recebe outra convocação, dessa vez vinda do rei. E ele vai novamente. E quando o Ferdinand volta, o Bonifácio enquanto o Ferdinand não volta, o Bonifácio tá com todo o trabalho, fica com todo o trabalho, e a Marne, a Charlotte e o Wilfrid ajudam ele nisso, nos trabalhos de arquiduque e tal, em ensinamentos. E quando ele termina tudo, eles comemoram, eles começam a conversar sobre algumas coisas, e quando o assunto toca no... Além disso, nesse final é falado sobre... depois deles ajudarem o Bonifácio com o trabalho, é falado sobre o Damuel, e principalmente é perguntado sobre o que a Marne pretendia fazer com ele. Se ela pretendia tirar ele do cargo ou qualquer coisa do tipo. E ela responde que não pretendia fazer isso, muito porque se ela fizesse, ela sabia que tinha altas chances de ele acabar morrendo misteriosamente, visto que, como ele estava com ela há muito tempo, ele sabia de muitos segredos dela. Além disso, o Bonifácio comenta de que, apesar do método de crescimento de mana que ela tinha desenvolvido ser muito efetivo, o Damuel já tinha alcançado seu corpo adulto e a fase de crescimento da mana dele já tinha acabado, de forma que a possibilidade dele continuar aumentando sua mana agora era muito pequena. E apesar dele ter conseguido ter feito um feito que é tipo assim, ter saído da mana equivalente a de um padre azul, sendo a rapa do tacho dos baixos nobres, pra no fim ter uma mana comparável a de um nobre médio, um nobre médio de nível intermediário, o que era na realidade um crescimento massivo, ainda assim ele já tinha chegado num limite. Aí a gente vai, logo em seguida, depois dessa conversa, desse comentário, a gente vai pro capítulo, o relatório da Conferência Arquiducal, do segundo ano. Aqui, todo mundo volta da Conferência Arquiducal. E junto à galera vem o Ferdinand. Ele tava com aquele sorriso, e no momento que eles voltam, o Ferdinand tá com aquele sorriso falso dele muito mais evidente que o normal. Claro que, tipo assim, da perspectiva da Marne, essa percepção da perspectiva da Marne, que conhecia ele. Enquanto, por exemplo, o Wilfrid pensou que ele tava de muito bom humor. Você vê o tanto que o Wilfrid é uma porta. Todo mundo senta para uma reunião e falar sobre o que tinha conversado na Conferência Arquiducal, e é comentado sobre os arranjos do casamento do Hatmute com a Clarissa, e é comentado também sobre o uso que eles falaram lá na Conferência Arquiducal, sobre o uso sobre a questão da Marne ter usado o escudo de Schwarzaria no ataque do Ternisberfallen. Além disso, é comemorado que Ehrenfest, no momento, ele tinha alcançado a 8ª posição do ranking dos ducados, e por estar agora entre os 10 primeiros ducados, os 10 principais ducados, ele agora tinha acesso a uma área muito mais próxima e íntima da realeza. Também é comemorado que, visto que a Marne estava noiva do Wilfrid, a Charlotte era quem dessa vez tinha recebido 1 tonelada de
pedidos de casamento. Além disso, o próprio Sylvester recebeu uma oferta de ducados para que ele pegasse uma segunda e uma terceira esposa. Mas o ponto principal é o anúncio do Ferdinand que ele tinha aceitado a proposta de noivado do ducado de Arnsberg. Sim. E ele iria se casar com a Deadline assim que ela saísse da Academia Real. É evitado perguntas mais assertivas sobre os porquês disso. Então eles passam das perguntas do porquê e já vai um questionando, tipo assim, sobre coisas como quem iria assumir as tarefas do Ferdinand no templo como o sumo sacerdote. E nisso o Hatmilt se candidata, tendo em vista que ele já ajudava o Ferdinand no templo e tinha noção de como seria o trabalho. Só que é pontuado que isso não seria possível, porque ele iria se casar. Então não tinha como. Mas aí o Hatmilt disse que isso poderia sim, porque tipo assim, ele poderia pegar o cargo só temporariamente enquanto não aparecia ninguém melhor pro cargo. Isso tendo em vista que ele tinha, como Padre Azul, então, o tempo até o momento do seu casamento com a Clarissa. E além disso, ele tinha tempo até a própria Marne em si se formar na Academia Real, já que ele já era adulto e tal. Então, enquanto a Marne não voltasse da Academia Real, ele tinha meio que tempo livre. Então, com isso a reunião acaba, a Marne chama o Ferdinand para eles conversarem e o Sylvester intervém dizendo que ele quer conversar com o Ferdinand primeiro. Mas aí o Ferdinand diz que para eles três conversarem juntos, já que provavelmente eles iriam fazer as mesmas perguntas. Gente, foda, porque tipo assim, eu fiquei surpreso nessa hora que tipo, como disse, mas em cima lá, a Deadline, a Arnsberg tentou me empurrar um casamento com a Deadline. Aí eu ri. Aí eu assim, eu ri também. Aí vai lá, o Ferdinand passa algumas horas e ele volta. Passa algum. No início do capítulo ele volta. Aí assim, pois é, o Ferdinand vai se casar com a Deadline. Aí você fica, quê? Como assim? Como isso aconteceu? Então vamos lá para descobrir o que aconteceu. Uma reunião mais privada. Uma reunião mais privada do segundo ano. Essa reunião já começa com o Sylvester pistola, gritando com o Ferdinand do porquê ele iria se casar com a Deadline, visto que nas formalidades normais, um casamento interducal sempre precisa da permissão e o aval do arquiduque para rolar. Mas o Ferdinand tinha aceitado esse casamento, esse noivado, sem consultar o Sylvester. Aí o Ferdinand diz que o seu casamento tinha sido não por vontade própria dele, mas uma ordem do rei. Sacou? Por isso que ele aceitou. Tinha sido uma ordem do rei, então ele não podia contestar. Mas aí o Sylvester disse que mesmo assim ele poderia ter argumentado para evitar ou até mesmo trago ele para conversar. Mas aí o Ferdinand disse que ele não fez isso porque seria uma idiotice levar o Sylvester para conversa. Principalmente porque ele sabia como o Sylvester iria reagir desse jeito e talvez ele até chegasse a contestar o rei, essa ordem do rei. Mas quando perguntado do porquê o Ferdinand ter aceito tão passivamente, ele disse que Ehrenfest tinha ganho muito destaque nos últimos anos e ele tinha se erguido numa velocidade muito grande nos últimos anos. E agora ele estava na 8ª posição do ranking dos ducados. E ele era muito mais próximo do rei agora. E isso era um problema, porque durante a Guerra Civil, Ehrenfest foi um ducado neutro. Isso porque ele era um ducado pequeno na época, então não importava muito. Mas agora, ele estando tão alto na hierarquia, era problemático. Porque ele sofreu muito menos na Guerra Civil e não declarou o lado também. E subir tão alto e começar a ter os benefícios desses que lutaram ao lado do rei atual era problemático. Então o ponto do Ferdinand é que no momento, visto que Ehrenfest esteve neutro na guerra, ele deveria agora, por isso, mostrar sua lealdade máxima ao rei. E que eles não tinham a intenção de se voltar contra ele. E principalmente, eles não iriam fazer isso contestando as ordens do rei. As primeiras ordens que o rei ia dar para eles. Mas mesmo assim, o Sylvester acha estranho isso tudo e pergunta pro Ferdinand se ele estava escondendo algo. Porque, tipo assim, o Ferdinand, mesmo assim, ele poderia ter feito alguma coisa. Então,
O Ferdinand ele avisa que o que ele iria falar era só um rumor, mas ao que ele tinha escutado, o arquiduque de Arnsbeck estava doente ou qualquer coisa do tipo, e de modo que sua vida não ia durar muito. E por isso o casamento dele foi tão do nada. Foi tão do nada. E ia ser tão apressado, tão cedo. Porque Arnsbeck tinha que achar rápido um marido para Deathline, que no momento era a única candidata a arquiduque com a idade para casar, e o Ferdinand no momento era o único, se não um dos poucos que se encaixava nos requisitos para preencher a vaga. E além disso, tinha a questão da falta de mana. A questão da falta de mana em Arnsbeck tá muito mais feia do que estava em Ironfrest no momento. E além disso, o Ferdinand aponta que se não fosse o caso, se ele não casasse com ninguém, ou se não fosse o caso e ninguém casasse com a Deathline antes que o arquiduque atual morresse, o que iria restar era uma Georgine viúva em Arnsbeck, uma Georgine viúva vinda de outro ducado, o que invalidava ela para o posto de comando do ducado. A Deathline, uma garota recém-formada na Academia Real, sem experiência nenhuma de burocracia e dos processos e sagacidades necessárias para comandar um ducado, que um nobre adquire ao longo do tempo, e uma criança mais nova que nem era batizada ainda. E para piorar tudo, uma grande falta de mana que poderia fazer o ducado parar de funcionar. Aí o Ferdinand ele ainda aponta que se ele casasse com a Deathline, era literalmente um combo de vitórias para Ironfrest, porque ele iria ganhar mais confiança do rei, ia adquirir a influência direta sobre os rumos do ducado de Arnsbeck, e com o Ferdinand, de Arnsbeck com o Ferdinand e a Deathline sendo o casal arquiducal, ia conseguir extrair várias informações do mais interior de Arnsbeck, principalmente enfraquecida, e ainda iria enfraquecer enormemente a já debilitada facção Verônica. E a única coisa que eles iam perder materialmente no processo ia ser um Padre Azul. Ou seja, era só win. O Sylvester, tendo essas coisas expostas, ele fica sem forma de contestar, então decidi deixar as coisas dessa forma. Mas a Mine fica insatisfeita com essa resposta e pergunta pro Ferdinand como é que ele se sentia em relação a tudo isso e se ele estava bem. E o Ferdinand responde que não, mas ele disse que aquilo era o melhor pro futuro de Ironfrest. E assim, a reunião acaba, a Mine puxa o Ferdinand pela manga dizendo coisa tipo, no tempo a gente conversa. E isso porque ela sentia que ainda tinha coisa escondida. E ela pergunta indiretamente se um dos motivos dele ter aceito tinha a ver com Hatblut, que provavelmente ninguém lembra dele. Ele é um maluco que o Ferdinand encontra no final do volume passado, se eu não me engano. Ou é do passado? Que é o comandante dos Cavaleiros da Realeza. Aí a gente tem o capítulo seguinte, Decisões. Aí a gente tem o capítulo Decisões. Então nele, o Ferdinand e a Mani eles voltam pro templo. E lá, antes de tudo, a Mani pergunta se o que ele tinha dito, o que o Ferdinand tinha dito, era realmente confiável. E coloca-se a informação sobre o tempo de vida do Albi de Arnsbeck era realmente uma informação confiável. E mesmo assim, se fosse o caso, não seria mais pertinente, ao invés da Deathline, a Letícia, que era a filha mais nova do arquiduque atual do arquiduque de Arnsbeck, só que ela ainda não era batizada, ela assumir como arquiduquesa, visto que a Deathline só estava onde estava no momento, como próxima candidata na linha de sucessão, porque a primeira esposa do Albi, de Arnsbeck, morreu abruptamente e a Georgine se tornou a primeira esposa. Mas ainda assim, a filha falecida ainda continuava a ter uma grande influência e apoio no ducado de Arnsbeck, tanto internamente quanto externamente. Mas o Ferdinand responde que não. Isso porque a pretensão do rei era que a Letícia fosse adotada em Arnsbeck e assim ela fosse pega como esposa do Hildebrand.
Só que o ponto nisso é que essa era a pretensão inicial. Essa pretensão se tornava inviável caso o Albi morresse. O Albi de Arnsbeck morresse. Se o Albi de Arnsbeck morresse, a lei diz que o filho mais velho é quem assume, e se nenhum tiver na idade, o cônjuge, no caso a Georgine, assume temporariamente até que o filho mais velho chegue à idade. E é pontuado que em Arnsbeck existe o costume de descer o status dos candidatos a arquiduque para que o arquinobre, o candidato descer os status dos candidatos a arquiduque para arquinobre quando estivesse próximo de haver uma troca de arquiduque, para evitar competição e essas paradas, contestação. E esse era um outro indicativo, que provavelmente iria rolar uma troca de poder, estava próximo a uma troca de poder em Arnsbeck. Visto que o que era pretendido, que foi ordenado, era que o Ferdinand, casando-se com a Deathline, adotasse a Letícia, que é a filha do atual arquiduque, e que quando o arquiduque morrer, ela vai virar uma arquinobre. E assim, o Ferdinand pega a Letícia como filha adotiva e começa a preparar ela para casar com o terceiro príncipe, que é o Hildebrand. E depois disso, quando eles chegarem na idade certa, o Ferdinand sai do cargo e dá o comando do ducado para os dois, pro Ferdinand pro Hildebrand e a Letícia. Mas isso faz a mãe perguntar, tipo, o porquê o Ferdinand não ia... A mãe fica, tipo assim, confusa, porque isso significava na prática que meio que o Ferdinand não ia nem sequer virar o Albi de Arnsbeck, ele meio que ia ser só um tapa-buraco, enquanto a Letícia e o Hildebrand não chegavam na idade certa para casar. Aí ele ia pra lá, ele ia se casar com a Deathline, treinar a Letícia como candidata a arquiduque, fazer o trabalho de arquiduque enquanto a Letícia e o Hildebrand não chegassem na idade. Os dois iam se casar e o Ferdinand e a Deathline iam renunciar do posto, dando ele para o Hildebrand e a Letícia. E o Ferdinand responde que esse era o pedido do rei, era um modo dele atestar a fidelidade. Mas ele pontuou que, diferente do que ele tinha dito, aquele não era um teste de fidelidade voltado a Ehrenfrecht. Também era, devido a todos os motivos e os pontos que ele tinha levantado anteriormente, sobre Ehrenfrecht ser um ducado neutro, etc. Mas era principalmente um teste de fidelidade pro Ferdinand. É levantada a questão do Ferdinand estar alavancando a imagem da Mani como santa de Ehrenfrecht, e o desempenho dele, no caso da Bíblia, da Bíblia do bispo, que fez o bispo da realeza, perder muito crédito. E sem contar que nesse incidente, principalmente que nesse incidente da Bíblia, o Ferdinand não deixou a Mani falar um A. Também rola a negação também tem a questão da negação do pedido que havia sido feito para Mani ministrar uma cerimônia para a realeza no torneio interducal. Além da Mani ter sido quem melou os planos do rei de fazer a Elegantina casar com um dos seus filhos, visto que ela tinha sangue da antiga realeza. E ela subindo ao trono como esposa de um dos príncipes, resolveria muitos dos conflitos que haviam no momento. Mas ao invés disso, por interferência da Mani, ela, junto ao Anastácio, renunciaram ao trono. Ela renunciou a se casar com o próximo rei. E é falado que havia uma grande impressão entre os nobres que o Ferdinand, apesar de ser só um padre, ele através da Mani estava comandando tudo por trás das cortinas, e tal impressão que podia ser constatada e comprovada pelo próprio Gil, que durante toda a conversa tem o próprio Gil, que nos volumes atrás, eu acho que o 2 da parte 4, ele fala que da percepção dele parecia que o Ferdinand controlava a Mani. Só que aí tem aquela conversa e tal. Mas aí, seguindo. Eles acham que o Ferdinand controla a Mani, tipo assim, e todas as ações dela. E para além disso, durante a conversa, a Mani percebe que o Ferdinand está usando o termo semente de Adalgisa.
para se referir a si próprio. Mas aí rola que ela não reconhece de nenhum lugar, não reconhece de nenhum lugar esse termo e não entendia exatamente, não estava certa exatamente do que ele queria dizer quando ele falava coisas como: aos olhos deles eu sou uma semente de da Alguisa, criando você como uma santa, melhorando as grades de Ehrenfest e semeando incertezas entre a realeza. E depois de alguma consideração, é pontuado que a primeira vez que a Hermione tinha visto o uso desse termo foi na conversa do Ferdinand. Foi na conversa que o Ferdinand teve no final do volume passado com o capitão da Guarda Real, que é o Ratblut. Eu não falei da presença desse termo lá, se for ver no meu resumo passado, porque até eu não tinha pegado muito bem o significado do uso dele. Tipo assim, ele falava lá, semente da Alguisa, e tal. Eu assim, tá? Talvez seja alguma interpretação. Como eu disse na parte 1 disso aqui, às vezes os nobres eles falam de um jeito que você fala, tipo assim, tá, eu não entendi, eu não deveria ter entendido, ou é só mímica, complicação deles mesmo. Então, na conversa dele no volume passado com o Ratblut, eles usaram esse termo semente de Alguisa, só que eu não peguei, então eu não comentei sobre ele. Devido a esse ar de metáfora que tinha na conversa. Mas depois da interpretação da Hermione, que a Hermione faz, ela conclui que a Dalguisa era o nome de algum lugar, e semente de Dalguisa era porque o Ferdinand tinha nascido nesse lugar, e ao que dá a entender era que era um lugar que existia na Soberania, no Distrito da Soberania, mas não era um lugar conhecido do público. A Hermione pontuou que ela só sabia que, assim como praticamente todos os nobres, ela só sabia da existência do Ferdinand, sobre o Ferdinand, até o momento que ele foi trago para o castelo, pro batismo dele, quando ele era criança. Mas ela não sabia por exemplo, onde é que ele estava antes. Logo, ela presume que ele foi criado nesse lugar, e para a felicidade dela, ela estava certa. O Ferdinand ele foi trazido da Soberania para ser criado, para ser batizado em Ehrenfest. Aí o Ferdinand ele responde que Adalgisa era o nome de uma vila na Soberania. E ele foi criado ele foi criado numa casa onde vivia uma princesa vinda de Leisnave. Que, obviamente, você não sabe o nome, que ninguém reconhece o nome, mas Leisnave, em suma, é o país que produz o açúcar, que é usado em Ehrenfest. Assim, a Hermione chega à conclusão que isso significava meio que o Ferdinand tinha sangue real de uma nobreza estrangeira. Assim, aqui a gente também tem a revelação que o Ferdinand não é filho do arquiduque anterior. E no fim, ele foi só batizado em Ehrenfest como filho do Albert Ehrenfest. Assim como, por exemplo, rolou com a Hermione. Com a diferença que a Hermione, com a Hermione, a Elvira se candidatou para o cargo de mãe adotiva da Hermione, com quem a Hermione iria se vincular, iria ter no seu registro de batismo. Só que enquanto o Ferdinand ele foi batizado sem mãe. E nisso a gente entende o porquê de pessoas como o antigo bispo e outras pessoas tratarem o Ferdinand como o filho de um amante. Isso porque o Ferdinand ele foi batizado sem uma mãe. Ou seja, quando você tá? A interpretação é que, tipo assim, o arquiduque ele pulou a cerca, teve um filho, pegou esse filho, e como ele não podia declarar o nome da mãe, foi registrado sem. Então ele é meio que um filho de ninguém. Assim o Ferdinand ele cresce sendo ostracizado por geral, que acha que ele é filho de um amante do arquiduque. E por outro lado, agora, o rei no momento tendo
em vista que o Ferdinand ele tinha sangue real, o rei do aqui, ele olha a situação e ele interpreta que o Ferdinand ele é uma ameaça, principalmente pelo fato dele ter sangue real. E ele era uma ameaça principalmente pelo fato de, diferente da Elegantina, da Eglantine, o rei não ter ninguém para casar com o Ferdinand. Outro ponto que dava a entender que o Ferdinand era perigoso e que ele estava manipulando todo mundo e fazendo e estava usando a Mine para isso, era o fato da Mine ter conversado com o Hildebrand sobre os arquivos proibidos. Eu acho que isso foi no primeiro encontro no primeiro volume em que o Hildebrand aparece. Os arquivos proibidos, os quais só a realeza pode entrar. Sacou? Entendeu a parada? Arquivos esses que ninguém pode entrar, exceto quem tem sangue real. E quem tem sangue real? O Ferdinand. Então, poderia ser interpretado dessa questão que ele estava usando a Mine para buscar o Grutschitz. O Grutschitz. Que para quem não entendeu é basicamente o selinho de rei verdadeiro que eu tinha falado no volume passado. O selinho de rei verdadeiro, o rei que pode legislar, que pode modificar, tem todos os power-ups de rei. Que o atual rei não tinha. E dessa forma é compreendido que o rei ele estava meio que tentando dar um jeito no Ferdinand, achar um lugar para colocar o Ferdinand, pelo menos evitar que o Ferdinand ele pudesse representar uma ameaça na questão de tomar o trono. Evitar que o Ferdinand pudesse tomar o trono dele. E a solução que o rei encontrou para isso é tornar o Ferdinand arquiduque. Isso porque, assim como candidatos a arquiduque não podem ser pegos para a soberania, para a realeza, tal, para a realeza, como se eu não me engano, como é pontuado naquele incidente que faz a Mine virar a mestra do Schwarzweiss, os Schumils, é comentado lá naquela situação, por exemplo, que se a Mine não fosse naquela hora candidata a arquiduque, ela teria sido pega no ato como membro da soberania. Se eu não me engano, quem comenta isso é o Anastácios. O Anastácios comenta isso com a Mine. Tipo assim, a conversa segue algo mais ou menos tipo assim, isso aí são ferramentas da realeza, então tecnicamente só quem é da soberania poderia mexer com elas e tal, e necessariamente você por estar usando elas, você deveria entrar pra soberania. Aí a Mine fala, tá, mas eu não posso, então por que eu não posso entrar? Ah, não, é porque você, você é candidato a arquiduque, você não pode. Sacou a ideia? Assim, o rei ele tinha colocado duas opções pro Ferdinand. O rei ele colocou duas propostas pro Ferdinand para ele se tornar arquiduque. Primeira, o Ferdinand se casar em Arnsberg e se tornar lá o arquiduque, visto que, pelo que ele tinha de informação, o tempo de vida do arquiduque o arquiduque de Arnsberg já estava na escala de dias. E a outra opção que ele tinha era dar ele. E a outra opção que ele tinha que foi dado a ele, era ele se tornar arquiduque de Ehrenfest. Aí você fala, pô, mas o arquiduque de Ehrenfest não é o Sylvester? Aí eu te digo, é o Sylvester. Sacou, né? Aí diz, mas o Sylvester poderia negar, só sair do posto e dar o cargo pro Ferdinand. Aí eu te digo, o Ferdinand, ele, tipo, além dessa questão de não querer fazer esse tipo de coisa com o Sylvester, o Ferdinand, ele disse que não podia fazer isso por causa do pai dele, o arquiduque anterior, que tinha feito o Ferdinand ele prometer que ele iria ajudar o Sylvester a comandar o ducado, a governar o ducado. Assim, e assim era essa a conclusão que ele havia chegado. Tipo, o jeito era Arnsberg mesmo. E desse modo, com essa fala do Ferdinand, a Mine lembrou da família dela
e tipo, como ela tinha feito tudo e como ela tinha seguido o caminho que ela tinha seguido só pra proteger a família dela, pra manter a promessa que ela tinha feito com a família dela. Em prol de manter essa promessa que ela tinha feito com ela. Então, tendo em vista essa promessa que o Ferdinand tinha feito com o pai dele, Halloween a Hermione não consegue culpar o Ferdinand por ele ter tomado essa via de ação. Então ela puxa o Ferdinand pra dar um abraço nele. A Hermione, então, ela conversa com ele sobre que ele deveria ao menos tentar ser feliz lá em Arsbeck e que ele também deveria mandar cartas pra ela, e já que tipo, não tinha o que fazer nessa situação, ele deveria tentar pelo menos mandar cartas regularmente pra ela, falando do seu como ele estava, estado físico, mental, estava saudável, para que ela se tranquilizasse. E ela ameaça, ela ameaça que se ele não fizesse isso, ela mesma iria até Arnsbeck e iria trazer o Ferdinand de volta. Assim, se você não mandar a resposta, quer dizer que você tá em perigo. Se você tá em perigo, eu vou lá. Eu vou invadir Arnsbeck e vou trazer você de lá. Aí o Ferdinand, ele fala, duvido. Duvido. Aí a Hermione, ela diz que já que ele duvidava, que provavelmente se ela não tivesse força para trazer a força, ela mesma iria se tornar o Grutrished, que é que em suma, fazer o processo. Em suma, fazer o processo que tá na Bíblia e tal, para se tornar o rei oficial, e assim salvar ele. Ou seja, literalmente fazer o que o Ferdinand tá evitando. Aí o Ferdinand fala que não acredita, não tava botando muita fé no que ela tava falando. Que ela não iria. Tipo assim, você não vai tão longe só pra me salvar, né? Mas aí a mãe fala que considerava ele parte da família dela já. Tipo assim, ela já considerava o Ferdinand muito. Principalmente por tudo que o Ferdinand fez, né? Pela mãe. E aí o Ferdinand lembra que, tipo assim, a mãe ela já se tornou filha do arquiduque pra salvar a família dela. Tipo assim, o que seria pra ela se tornar a rainha, né? Tipo, pegar o Grutis e tal, fazer essa parada. Então, depois do Ferdinand ter hesitado um pouco, ele dá uma risada e concorda de enviar cartas pra Hermione regularmente. Depois a gente tem o capítulo sucessor. Depois de tudo que a gente teve nesse capítulo anterior, nesse capítulo, basicamente, o Ferdinand apresenta pro Hatmute os deveres que ele iria ter que desempenhar como sumo sacerdote e apresenta ele para todo mundo. Além disso, é conversado sobre o cancelamento do casamento da Angélica com o Eckhart. Isso porque o Eckhart, tendo jura de nome com Ferdinand, ele iria acompanhar ele para Arnsbeck. E a Angélica, de certa forma, até curti isso, porque agora ela tinha uma desculpa para não procurar casamento por um tempo. Eu amo a Angélica. Tipo assim, eu sempre vou pontuar que a Angélica é a única sincera dessa bodega. E por fim, rola o assinalamento do Hatmut como sumo sacerdote, a apresentação dele para geral. E além disso, rola também um aviso do Ferdinand que aquilo lá era meio que só um test drive, para ver como é que ele iria sair no papel. Aí a gente tem, logo em seguida, o capítulo outra conversa e fazendo uma poção de rejuvenescimento. Nesse capítulo, o Ferdinand chama geral da periferia para conversar e avisar da nova situação. Ele diz que ele ia se casar e por isso ele não iria mais poder acompanhar a Hermione nas coisas que ela fazia e fala que estava contando com todos ali, com geral, para proteger ela e informar ela dali para frente. Para proteger e informar ela dali para frente. E nisso o Ferdinand aproveita a situação para apresentar o Hatmut como pessoa que iria se ocupar do posto dele dali para frente. Para além disso, o Ferdinand recebe o chefe da guilda, o Gustav, recebe do chefe da guilda, do Gustav, um documento sobre onde ficava o armazém de festones da periferia, que ele tinha pedido perguntado pro Lutz na parte passada. Na parte passada. Depois disso,
o Ferdinand ele entra em uma conversa com a Hermione, onde a Hermione pergunta se o Ferdinand não tinha interesse em dar um prendedor de cabelo para Deadline. E o Ferdinand diz que não estava muito interessado no assunto. Mas aí a Hermione insiste e fica pensando em coisas que ela poderia fazer pro Ferdinand como presente de despedida também. Já que ele iria embora. E o Ferdinand nessa faz uma encomenda de um prendedor. Só que em vez de ser pra Deadline, como a Hermione tinha sugerido, ele faz uma encomenda de um prendedor pra Hermione, como um presente de despedida dele. Depois disso, o Ferdinand ele vai pra Hermione com a Hermione pro laboratório e ensina pra Hermione como fazer as poções de rejuvenescimento pra ela conseguir fazer e tal, já que sem o Ferdinand agora, ela ia ter que começar a fazer elas todas por si só. Isso porque ela, até o momento, sabia fazer as poções, só que ela tinha feito todas com a assistência dele. Mas como ele iria embora, ele decidiu que ela precisava conseguir fazer essas poções sozinha, de agora em diante. Além disso, o Ferdinand ele começa a fazer os preparativos para um novo Jureve, para Hermione. O Jureve, para quem não lembra, é a poção que fez a Hermione ficar em coma não, que fez a Hermione dormir por todos esses anos e tal. Foi a poção que basicamente serve para tirar a Hermione endurecida, desfazer a Hermione endurecida dentro do corpo da Hermione. Bem, aí, pra quem não lembra, o Jureve é aquela parada que o Ferdinand fez passou a parte 3 inteira junto com a Hermione coletando ingredientes pra fazer. Que era essa poção que ia desfazer ia dissolver a mana endurecida no corpo da Hermione, que fazia ela ter, além do corpo frágil de saúde dela, ainda tinha essa questão da mana, que era um problema, que fazia ela, por exemplo, ter problemas quando ela tinha pouca mana e problemas quando ela queria expelir mana. Aí você pode perguntar, tipo assim, tá, mas ele não, como você disse, ele não passou 5 volumes catando ingredientes pra fazer essa parada. Tipo, como é que eles iam fazer agora? Agora, do nada. Isso poderia ser feito, porque, como no volume passado também, o Ferdinand ele tinha recebido, como prêmio da vitória dele contra o Rechitzer, na luta dele durante o torneio do Cal, várias gemas raras que o Rechitzer ele tinha coletado no ducado dele. Aí existe um questionamento sobre várias coisas, como o fato do Ferdinand estar deixando para Hermione 5 anos de ingredientes para ela poder fazer poções de rejuvenescimento. E além desses 5 anos de ingredientes raros, de alta qualidade, agora ele estava dando para ela as gemas que ele tinha ganho tinha ganho do Rechitzer no torneio interducal. Ou seja, ele estava dando meio que uma fortuna, até para padrões de nobres, de graças em pra Hermione. Mas o Ferdinand disse que não estava se importando muito com aquilo no momento. E ele conversa com a Hermione que se ela quisesse pagar ele de volta, era só ela continuar ir bem na academia real e ficar saudável. Oh, gente. Que fofes. Ai. Aí a gente tem o capítulo logo em seguida de a primeira cerimônia do Hatmut e o outro Juriveve. Como eu disse, tipo, sem tempo, irmão. Tipo, parece que a autora passou... ela junta tanta coisa e quando vem, ela vem tudo de uma vez. Como eu disse, por exemplo, a questão do peixe. O peixe demorou, se eu não me engano, foi 2 volumes pra sair do papel. Tipo, eles planejam num volume, 2 volumes depois eles vão colocar esse peixe na mesa. E agora tá várias coisas acontecendo, tipo assim, anuncia já acontece no próximo capítulo. Então vamos lá. Primeira cerimônia do Hatmut e o outro Jureve. Então, no início do capítulo, a Hermione junta o Cornelius, Angélica e Damuel estão preparando o Jureve com os ingredientes que o Ferdinand tinha dado. E quando eles terminam a preparação, perguntam pra Hermione quando ela pretendia usar o Jureve.
ou no caso o Cornelius e a Angélica Damuel. E ela responde que pretendia usar depois que o Ferdinand fosse. Mas aí o Ferdinand chega com uma caixa cheia de festones e diz que ela tinha que usar o Jurev imediatamente, tipo assim, agora. E isso porque ele queria que ela fizesse o mais rápido possível a mana endurecida no corpo dela. Dentro do corpo dela. Ao menos antes que ele fosse embora, eles se desfizessem antes que ele fosse embora de Ehrenfest, para poder acompanhar ela durante o processo de recuperação e tal, e o processo dela ficar dentro do Jurev. Aí a Marnie disse que não, porque ela tinha medo de que, mais uma vez, ela ficasse adormecida por um longo período. Isso porque, da última vez, o Ferdinand tinha dito que ela ia ficar, no máximo, por volta de 6 meses. Assim, no mundo ruim, ela iria ficar por 6 meses no Jurev. Só que rolou o que rolou e ela ficou 2 anos. E ela tinha medo de que, de mais uma vez, acordar e todo mundo tá mais velho que ela. Mas aí o Ferdinand diz que esse não iria ser o caso dessa vez, e que ela ia ficar adormecida dessa vez, só por cerca de uns 4 a 3 dias. E ele diz que não iria, e ele promete para ela que ele não iria embora enquanto ela não acordasse, como ele tinha feito da última vez também. E assim é feito, e depois de 4 dias ela acorda. O Ferdinand usa o tempo livre, o tempo livre que ele tem para continuar a passar as lições do curso de Arquiduque para Marnie. E depois de um tempo, finalmente a gente chega na primeira cerimônia do Hatmut, que o Hatmut participa como sumo sacerdote, onde o Ferdinand elogia o Hatmut, falando que a Marnie tinha achado um ótimo assistente. Basicamente, o Ferdinand olha pro Hatmut, o desempenho dele, e fala assim: parabéns, Marnie, achou um trabalhador bom. Aí, logo em seguida, a gente tem o capítulo Visitante, o contra-estrategista. Aqui a gente tem uma notícia que a Georgine, junto à Deadline, iriam visitar Ehrenfest por volta do outono. Isso, obviamente, tendo a questão dela ser irmã, do Silvestre. E agora, sua filha iria se casar com Ferdinand, que é a Deadline. Então, começam as preparações. E, por outro lado, depois da Marnie fazer umas perguntas pro Ferdinand, vem o ponto sobre quem iria ajudar a Marnie nas questões sobre que ela não sabia sobre a sociedade nobre. Tipo, ela conseguia fazer perguntas de senso comum ela conseguia fazer perguntas de senso comum para nobre pro Ferdinand. Primeiro porque ele sabia que ela era uma plebeia, e segundo que ele sabia pelo fato dela ter reencarnado e tal. Então a Marnie pergunta para ele se ele pretendia revelar isso para mais alguém, para alguém que pudesse ajudar a Marnie e a quem ela pudesse consultar caso houvesse um problema. Mas o Ferdinand aponta que isso poderia ser perigoso. Ele disse que não iria e era melhor ela continuar a sanar suas dúvidas com ele. Mas aí fica o ponto: como eles iriam fazer isso, visto que os Ordonances, que é os passarinhos brancos que voam, aqueles passarinhos mágicos que voam, eles não atravessavam as barreiras entre ducados. Então é sugestionado que eles, ao invés de Ordonances, usassem cartas mágicas, aí obviamente alguém poderia pegar e tal, só que eles escreverem essas cartas mágicas usando a tinta invisível que eles tinham feito. Aí eles iriam escrever a carta com a tinta invisível e escrever uma mensagem invisível que não chamasse atenção. Aí assim eles iriam continuar a poder se falar sobre coisas problemáticas livremente. E é conversado brevemente que eles deveriam ficar atentos, visto que a visita da Georgine podia elevar os ânimos na facção Verônica e tal. Mas o grande ponto nesse capítulo é a Angélica. Como eu disse, a Angélica sendo a melhor personagem, o como da sinceridade, a única lampejo de sinceridade que a gente tem nessa sociedade perversa nobre. A Angélica chega para dar seu migué
que ela tinha falado no capítulo passado, sobre... ela chega e diz assim, gente, eu não sei se eu vou conseguir arranjar aí a Elvira cobra ela, assim, aí ela... não sei, e aí, Angélica, o que você vai fazer agora que você não vai mais se casar com o Eric Hard? Tipo assim, a gente vai tentar te ajudar e tal, já que você precisa arranjar um novo noivo urgentemente. Aí a Angélica, tipo assim, eu não sei se eu vou conseguir, meu coração está partido por ter tido essa tamanha perda. Eu não sei se eu vou... se eu estou preparada para arranjar um novo noivo, para alguém para me entregar meu coração. Só que aí a Elvira, ela joga essa ideia no lixo, usando a carta mágica da realidade. Assim, gente, sinto muito, garota, você tem que arranjar um marido e pronto. Não tem conversa dessa de coração partido, não. Aí, a Elvira, ela disse que ela tinha que encontrar um marido pra Angélica logo, e principalmente agora que tava muito mais difícil. Visto que ela tinha cancelado o casamento com o Trogot, tinha já cancelado o casamento com o Trogot e agora tinha cancelado o casamento com o Eckhard. Além disso, a Angélica comenta que não queria um marido mais fraco que ela. E além disso tudo, ainda tem a questão do Bonifácio, que queria que ela se casasse dentro da família dele. Então fica com muitos poucos candidatos, né, velho? E é tentado, que é sugestionado o Cornélio, mas o Cornelius pra casar com a Angélica. Mas aí o Cornelius fala que tipo assim, ele já tava com um casamento marcado com a Leonore. E já tava o casamento dele com a Leonore pra ser feito. Então não seria bom ele ter ter dois casamentos marcados simultaneamente. Depois é considerado o Lamprecht. Mas aí o Lamprecht disse que não tinha como, principalmente porque ele era recém-casado, ele tinha casado não fazia nem um ano direito com a Aurélia, que estava grávida no momento, então estava muito cedo para ele pegar uma segunda esposa. Então, com isso, o Bonifácio ele começa a considerar o Castedit, tipo assim, ele puxar a assim, tá, só sabe o Castedit e o Trogot. Mas o Trogot tinha aquela questão dele com a Marne, além dele ser mais fraco que a Angélica no momento. E quanto ao Castedit, ele não tava muito no páreo. Tipo assim, o Castedit não tava muito afim. Então, o Bonifácio considera que ele então precisava treinar o Trogot sem muita esperança para fazer ele ficar ser páreo para Angélica. E caso não fosse possível, o próprio Bonifácio iria assumir a responsabilidade de pegar a Angélica para casar com ela. Não questionem, mas a Angélica curte a ideia. Provavelmente porque ela pensa assim, se eu casar com o Lorde Bonifácios, ela iria poder treinar com ele se eles se casassem. Porque, tipo assim, como disse, a Angélica não tá muito afim dessa parada de romance. Então a perspectiva dela é tipo assim: o senhor Bonifácio vai casar comigo? Ótimo, eu vou poder casar com um dos caras mais porradeiros de Renfrest e tal. Então essa perspectiva, tipo assim, que a Angélica vai se casar com um velho como o Bonifácio e tal, isso tem vários anos de diferença. Mas a perspectiva da Angélica nisso é tipo assim: eu vou casar com alguém porradeiro pra me treinar. Sacou a ideia? E depois disso, nós vamos pra Marne, que questiona o Ferdinand sobre a gema de proposta dele. A gema de proposta dele. Tipo assim, lembra daquela bodega que a Marne tinha empacado na aula? Que ela tinha que oferecer... Que tem que ser oferecida pro seu cônjuge e tal? O Ferdinand fala que não tinha muita importância, isso porque ele iria dar pra Deathline a gema que ele tinha feito na época da Academia Real, que ele tinha feito da Academia Real. Que ele tinha feito na época da Academia Real. Que tinha uma mensagem bem xoxa. E que a gema de proposta que ele tinha feito... tipo... E a gema de proposta que é feita, tipo, como proposta... O ideal é que ela tenha os mesmos elementos da pessoa para quem você está oferecendo. Para quem você iria fazer a propostas e tal. A proposta de casamento e tal. Para ser mais compatível e tal. Mas, já que o Ferdinand ele tinha todos os elementos de mana,
Ele simplesmente tacou todos os elementos na mana e é isso. Tipo, então não tem perigo da gema não ser compatível com a Deadline. Então a Mine já começa a pensar, tipo assim, cara, eu tento ajudar o Ferdinand, mas, tipo assim, ele não se ajuda. Eu tô pensando assim, vamos tentar um jeito de Ferdinand ter uma vida feliz lá. Mas o cara não se ajuda. Principalmente que ele... e além disso, a Mine faz alguns planejamentos quanto à festa do chá. Pra ser dada com a Mine e tal, junto à Deadline. Aí vem o capítulo, a celebração de boas-vindas. Nesse capítulo, a Georgine chega com a Deadline. Aí rola uma festinha de boas-vindas e tal, a galera recebe. Aí o Ferdinand vai lá, faz os cumprimentos. Gente, o Ferdinand ele tem o desempenho mais falso da vida dele. Tipo, ele vira o Ferdinand Cortês. Tipo assim, ele vai lá, dá o beijinho na mão da Deadline, tipo... As minas pira, mas, tipo assim, quem conhece o Ferdinand que compra naquele momento. E também tem a questão de geral tá de alma armada. Tipo, pra qualquer coisa, já entrar em... Não deixar nada escapar, nada. Tipo, armação, alerta total contra a Deadline. Nem tanto a Deadline, né? A Deadline é meio porta. E principalmente contra a Georgine. E claro, enquanto tudo tá rolando, o Ferdinand tem que interagir com a Deadline, que tem a cara da Verônica, aparentemente. A gente nunca viu a Verônica até o momento, mas geral comenta que a Deadline ela tem a cara da Verônica, o que não é muito bom, visto que a Verônica foi quem fez o Ferdinand comer o pão que o diabo amassou de bicicleta. E o Ferdinand tá meio que fritando de desprazer. A Mine fica assim, olhando pra cara do Ferdinand assim, cara, foda. Aí rola o momento da troca de joias, dessas joias de proposta. E, como esperado, o Ferdinand ele não fez uma nova joia de proposta pra Deadline. E o impressionante é que, tipo assim, dá um pouquinho de dó. Tipo assim, a Deadline é meio porta. Sim. Ela é meio garota nojenta. Mas dá um pouquinho de dó de ver ela caindo na lábia do Ferdinand. Do Ferdinand metendo o charme dele, tipo assim, cara, sério, com esse rostinho e tal, com esse ar de bad boy, eu sou o cara. Aí a Deadline dando as caras disse, eu sei, ele, apesar de eu ser superior a você, mas gostei de você. Aí junto da galera, da Georgina e tal, é trazido junto o Raimundo, visto que o Raimundo já conhecia o Ferdinand e tal, o Ferdinand já conhecia o Raimundo, e o Ferdinand vai se mudar, ele decide que ele vai pegar o Raimundo como assistente lá em Arnsbeck. Aí rola um convite da Deadline pra ela passear com o Ferdinand e tal. Aí o Ferdinand assim, é verdade, vamos levar o Raimundo. Tipo, o Ferdinand só não quer ficar com a Deadline. Mas, tipo assim, ele vai ter em algum momento, mas a Deadline, bora passear, Ferdinand. Aí o Ferdinand, bora. Vem com a gente, Raimundo. Aí, no meio desse passeio, a Deadline, ela pede um prendedor. Tipo assim, os prendedores de Renfrew são Trent. Então ela quer um. E é marcado, tipo assim, eles ficam de levar o Ben e tal, a galera pra decidir um prendedor que pegue ao gosto personalizado pro gosto da Deadline. Então a gente descobre nesse momento que o Ferdinand tem casa própria, que ele não mora no templo, ou melhor, ele mora no templo, mas ele tem sim uma casa. Então o Ferdinand, ele, vamos pra nossa casa, pra minha casa, né, tal, pra minha propriedade, pra gente fazer essas paradas e tal. Aí o Ferdinand chega pra mãe e diz assim, ei mãe, me empresta seus atendentes? Aí a mãe diz, o quê? Que, tipo assim, a Deadline ela vai pra minha casa e tal. Aí a mãe, tá.
E por que você quer meus atendentes? Aí ela, é que minha casa é meio abandonada, que eu quase nunca vou lá. Aí a Mine, ok, tá, pode pegar meus atendentes enquanto você pra usar lá na sua casa pra fazer pose pra deadline. Pose não, tipo assim, pra não ficar feio pra deadline. Dele pra deadline. Aí o Ferdinand vai lá, ele começa os preparativos e tal, e ele tá cheio de coisas pra fazer. E nisso a Mani começa a ficar preocupada com o Ferdinand, ele tá fritando de tanta coisa pra fazer, de tanta coisa pra preparar. Tem a questão da Mine, tem a questão da deadline, tem coisa que ele tem que levar, tem coisa que ele não pode levar, tem coisa que ele tem que deixar preparada pro Silvestre e tal, o Wilfried. Aí a Mani fica assim, Ferdinand, você tá bem? Você não tá muito cansado, não? Aí eu Ferdinand, não, eu tô bem, cara. Eu tenho até. E mesmo que eu estiver cansado, eu tenho essas poções de rejuvenescimento aqui, então vai ficar tudo bem. E a Mani fica assim, tá, ele não tá bem. O que eu faço? Não posso fazer nada. Eu sou tão pequeno, não. E aí no dia seguinte, é mandado, tipo, a Deadline fica lá com o Ferdinand e tal, eles decidindo os pretendores. Aí, na questão de mandar uma. Da pessoa que vai levar a questão dos perdedores de cabelo para escolher ou planejar um personalizado para Deadline, é decidido pelo Beno e geral que ao invés da Tully mandar assim, uma outra mulher, uma outra artesã, porque eles queriam evitar de expor a Tully. Aí a gente tem o capítulo A Casa de Ferdinand. Nesse capítulo, a Charlotte, o Fried, a Mine e o Melchior, eles chegam na casa do Ferdinand, primeiro chegada lá, e eles encontram o Fran. Aí eles comentam, tipo assim, tá, porque o Fran tá aqui? Aí a Mine fala, não, eu emprestei o Fran pro Ferdinand, porque ele não tem muitos atendentes aqui, já que ele não passa tanto tempo aqui. E o Fran, ele comenta, e rola uns comentários lá, tal, com o Ferdinand, sobre a biblioteca que o Ferdinand ele tinha na casa ali. Aí a Mine, ela vai pra biblioteca e dá uma benção, porque agora, por causa que ela tinha usado o Jurev e tal, o Jurev, ela tava, tinha rolado o problema que agora ela também tava com muito mais facilidade, já que não tinha a mão endurecida fazendo bloqueio, ela tava com muito mais facilidade de liberar mana. Aí a Deadline chega, rola algumas questões sobre chefes e a Aurélia. Porque, tipo assim, é servido comida lá e um dos pratos que é servido é um sorvete lá. Aí começam a rolar uns questionamentos, tipo assim, e aí, Ferdinand, que artesão você vai levar e tal? E o Ferdinand, que chefes você vai levar? Pra que pratos eles vão saber fazer? Porque eles vão saber preparar esses pratos que estavam sendo servidos aqui. Aí o Ferdinand, tipo assim, gente, eu não vou levar chefes. Nessa lógica. Aí, tipo assim, por que você não vai levar chefes? Aí o Ferdinand, tipo assim, o rei me mandou casar com você, não me mandou levar chefes, sacou a ideia? E também tem a questão da Aurélia, porque uma das acompanhantes que a Deadline levou pra ali, eu tô sendo um pouco mais rápido nessa última parte aqui, porque tipo, eu quero, já vai passar, já passou de uma hora essa gravação. Então, uma das acompanhantes que a Deadline levou pra lá, foi uma das irmãs da Aurélia. E quando elas perguntam sobre a Aurélia, elas falam tipo assim, eu queria ter um encontro com a Aurélia pra saber como é que ela tá, como é que tá a vida dela aqui em Everfest e tal. Eles falam tipo assim, não tem como você se encontrar com a Aurélia. Aí, por quê? Estão maltratando ela, alguma coisa? Tipo assim, não, é que tipo, aí eles ficam dando migué, porque não pode falar que a Aurélia tá grávida. Aí você fala, por que não pode falar que a Aurélia tá grávida? Lembra? Crianças na sociedade nobre são mantidas em segredos para caso... Óbvio, não tem essa fala, mas é isso, em suma, que você entende que rola.
crianças não podem ser expostas na sociedade nobre até o momento do seu batismo, porque aí fica mais fácil dar um sumiço nela caso dê algum problema. Ou só não seja conveniente ter ela. Então, acaba tipo, não vamos... Você não vai poder, infelizmente, encontrar a Aurélia. Aí chega a Companhia Gilberta. A Companhia Gilberta para fazer o Prendedor de Cabelo. E nisso, essa preparação do Prendedor de Cabelo da Deadline, ela é guiada pela Brunilda, a Brunilde. Que aí ela vai fazer uns questionamentos. Você quer desse jeito? Quer desse jeito? Aí a Mine, muito por um consenso, ela tipo assim... Gente, já que enquanto... como é uma questão da Deadline, eu não quero interferir de modo algum com esse ser humano. Eu vou me ausentar e vou ir para a biblioteca, enquanto vocês não escolhem aí. Aí, na biblioteca, a Mine conversa com o Raimundo sobre... Que o Raimundo estava lá na biblioteca do Ferdinand. Sobre a questão do ciclo de teletransporte que ele tinha desenvolvido, que ele tinha melhorado. E se ele serviria e tal para o teletransporte de livros e tal, como eles queriam, como era pretendido. Aí, tipo, tendo sucesso, era assim, funcionou do jeito que a gente queria e tal, a Mine compra o círculo mágico, os direitos do círculo e tal. Mas os direitos tipo assim, pago pro Raimundo pela tecnologia. Aí agora... ela conversa também com o Raimundo sobre a possibilidade de, sei lá, fazer algum desenvolvimento de alguma ferramenta mágica que gravasse voz. Só que, tipo, fica meio pra lá, porque a Mine não sabe muito bem explicar como ela pretendia que isso fosse desenvolvido. Aí, no fim, tipo, eles fazem a Brunilda e a Deadlines, escolhem como seriam os Predadores de Cabelo. Aí eles voltam pro castelo. Porque, tipo assim, a Georgine, ela recebe uma mensagem pedindo pra ela voltar o mais urgente possível. Eles não falam o porquê, tipo, exatamente, só falam que tava com problema lá no ducado e que eles tinham que voltar imediatamente. Então eles vão lá, voltam e partem, tipo, às pressas. Aí rola o epílogo do volume. Aí chegou no final. Pela primeira vez, eu acho, nesse quadro de resumo, eu vou falar o epílogo, porque o epílogo é relevante. Tipo, muito relevante pro próximo volume, que já saiu. Eu já tô com as anotações dele como eu acho que eu até comentei. Ou melhor, eu comentei com o cara nos comentários da parte 1, eu acabei enrolando muito pra gravar esse volume. Então, já saiu o volume 21, aí esse epílogo é relevante pro próximo volume. Aí, bem, esse epílogo, a gente tem a perspectiva da Deadline, que ela fala, tipo assim, que até ela não sente muito bem na questão da mãe dela, em relação a Georgine, e fala que, tipo assim, ela se sente sempre pressionada e observada. Enquanto, tipo assim, o momento da história eles já estão voltando no caminho de volta pra Ironsback. Aí a Detonite, ela fala que, tipo assim, ela se sente sempre observada e pressionada pela mãe dela. Aqui a gente descobre também que realmente o Albie de Ironsback não era só rumor, realmente ele tá doente, seriamente, e rola uma conversa sobre a questão do torneio interducal, que depois dos ataques no volume passado, no torneio interducal, a questão dos ternis Verfallen que foi solto na arena, a realeza, ela tava investigando o Ironsback. Aí você fala assim, pô, mas Ironsback não é um dos educados próximos que ajudou o rei e tal. Sim, só que os ternis Verfallen foi constatado que eles foram levados para a Academia Real, como eu também disse nos resumos passados.
Ternídeos Befallen, eles não existem nos jardins da Academia Real. Ou seja, alguém trouxe aqueles Ternídeos Befallen para a Academia Real. E foi descoberto que os Ternídeos Befallen foram levados pelo círculo de teletransporte de Warstock. O que é Warstock? Warstock é um ducado. É um ducado é um ducado do país, do reino. Só que esse ducado, ele foi destruído, regaçado, dizimado, eliminado durante a Guerra Civil. Houve uma real perseguição a todas as pessoas de Warstock, aos nobres e tal, e eles foram todos eliminados. Aí, obviamente, por ter sido um ducado que existiu e tal, ele também tinha seu salão na Academia Real e também tinha seu próprio ciclo de teletransporte. E foi descoberto nas investigações, na situação lá, que teve o primeiro Ternídeos Befallen no Jardim de Ehrenfest, que rolou e tal. Durante as investigações descobriram que o ciclo do ducado de Warstock foi usado para trazer os Ternídeos Befallen. Só que, e por que isso? E o que isso tinha a ver com a Irnsbeck? A Irnsbeck, ela é o ducado que tá gerindo, já que toda a nobreza de Warstock foi eliminada e tal, tira de sua influência. Warstock atualmente estava sob o comando de Irnsbeck. Aí, se os Ternídeos Befallen, aqueles Ternídeos Befallen, que só existiam na província de Warstock, foi trago para Academia Real pelo ciclo de teleporte de Warstock, significava provavelmente que em algum nível isso poderia ou não ter a participação de Irnsbeck, dos nobres de Irnsbeck. E por isso que estava rolando uma investigação lá. Aí é comentado sobre tipo assim, como a Deadline achava isso um absurdo, visto que a galera de Irnsbeck estava do lado do rei atual durante a Guerra Civil. É comentado sobre a questão da Deadline, que tipo assim, apesar da Deadline ir casar com o Ferdinand, ela queria ter casado com um cavaleiro da soberania. Só que meio que melou os planos, esse desejo dela quando ela foi proposta para casar, colocada para casar com o Ferdinand. Porque da perspectiva dela, tipo assim, porra, eu queria casar com alguém da soberania, que é tipo assim, primeiro, principal, topo no reino. Em vez disso, eu vou casar com um cara, com um ex-padre de um ducado pequeno. Né? Aí você fala assim, mas a Refresh não é o 8º ducado no ranking dos ducados e anteriormente e tal. Mas isso só agora. Na prática, a Refresh ainda é um ducado pequeno e atrasado. A Refresh é basicamente um lugar pobre pequeno que arranjou um pote de ouro. Tá, agora ele tem muito dinheiro por causa do ouro, mas ainda não... A cultura de Refresh, as práticas de Refresh ainda são a de um ducado pequeno. Ainda tem atraso tecnológico e tal, práticas de um ducado pequeno. Aí ela fala que, tipo assim, apesar de estar insatisfeita com a ideia de casar com o Ferdinand, um nobre, um ex-padre de um ducado pequeno, ela pelo menos foi com a cara dela, que, tipo assim, ela meio que tá vendo o Ferdinand como um capacho. Pode odiar ela. Ela vê meio que o Ferdinand como capacho e meio que, tipo assim, dessa perspectiva dela, visto que ele só tá ele é um nobre que só tá saindo do templo pra casar com ela, então, por causa dela, e então isso significa que meio que ela é a salvadora dele, e que ele deveria beijar, lamber os pés dela, por causa que ela tava salvando ele do templo. Mas ainda assim ela fica insatisfeita, porque, tipo... A Deadline, ela tem... Ela, obviamente, por ser uma pessoa de um ducado grande, ela queria estar no topo. E ela se sente inferiorizada, por causa, tipo assim, ela queria algo tão grande como, por exemplo, a Elegantina e a Dolfina. Que estavam se casando com o primeiro e o segundo príncipe.
E como até próprio diz, como dito, a Letícia, a irmã mais nova, ela estava sendo cotada, ela ia casar futuramente, já está sendo planejado casar com o Hildebrand, o terceiro príncipe. Enquanto isso, a Deadline estava sendo colocada para casar com um cara de um ducado pequeno, uma espada de ducado pequeno. E no decorrer da viagem, no decorrer da viagem, por causa da viagem, tipo, a Deadline não tá passando muito bem. E é pontuado como uma coisa estranha. A Georgina, ela fala assim, meu Deus, minha filha está passando mal. Aí eles vai lá, diz lá, onde é que a gente tá? A gente tá em X lugar e tal. Muito bem, eu conheço um nobre daqui, um senhor de província daqui. Aí eles vão pra casa para as terras desse senhor de província, que recebe eles muito bem. Esse senhor de província, ele é da facção Verônica. Ele é um cara devoto da facção Verônica. Aí você já pode. Aqui acaba o volume. Eu acho que tem algumas subhistórias, mais que eu não coloquei aqui, mas aqui acaba o volume com esse gostinho de tipo assim, ok, a Georgine fez uma parada no meio do caminho. Até é pontuado que, tipo assim, como essa história tá na perspectiva da Deadline, a Deadline, tipo assim, eu estou passando mal. Aí a Georgina assim, tá, vamos parar ali. Aí a Deadline fica assim, o quê? Minha mãe parando por mim? Desde quando minha mãe se preocupa com minha saúde? Aí ela chega na casa desse cara, que é o Gib de Gross, Gib da província de Grossan. Então, por enquanto é só. Aguarde o próximo volume, que próximo volume é muita coisa, é muito truco, tipo assim, truco, 6, 9. Próximo volume, ó, esse volume já foi muito bom, mas como vocês me acompanharam aqui e tal, você que tá aí, me acompanhou, mas o próximo volume, cara, eu acho que a última vez que me emocionei tanto foi no volume 8 com a despedida da Mine da família dela. Então, aguardem próximo volume. Lágrimas. Lágrimas e muito aperto no coração. Falou, obrigado por ter escutado. Fui.